Videns civitatem Jerusalem, Dominus flevit. Vendo a cidade de Jerusalém, o Senhor chorou. O evangelho deste domingo, caros católicos, nos fala das lágrimas de nosso Senhor Jesus Cristo. As lágrimas são, antes de tudo, e mais frequentemente, um sinal de tristeza. Mas devemos nos perguntar, como aquele que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus pôde chorar, uma vez que ele tinha a visão beatífica, a mais excelente em sua alma. Pois Cristo, desde o momento de sua encarnação, via Deus face a face, e essa visão impede todo o sofrimento a princípio. Como pôde então aquele que via Deus face a face entristecer-se? Precisamos lembrar, caros católicos, que Cristo veio ao mundo para satisfazer por nossos pecados e que Ele satisfez por nossos inúmeros pecados, aceitando os sofrimentos até a morte de cruz e com uma caridade infinita a fim de nos salvar. Dessa forma, Ele tinha a visão beatífica, Ele via perfeitamente a Deus como os santos no céu e muito mais perfeitamente, claro, que os santos no céu. Mas Cristo quis voluntariamente que essa visão beatífica em sua alma, desde o primeiro instante de sua concepção no ventre de Nossa Senhora, Ele quis que essa visão beatífica não impedisse os sofrimentos, Ele quis voluntariamente sofrer. Cristo via Deus face a face, mas sofreu e quis sofrer para satisfazer perfeitamente por nossos pecados. Sabendo então, caros católicos, que Cristo realmente podia chorar e chorou, devemos nos interrogar sobre o porquê dessa tristeza profunda de nosso Senhor no episódio relatado no Evangelho de hoje. Como dissemos, o choro vem da tristeza e a tristeza nos atinge quando vemos algum bem que amamos ameaçado, atacado, destruído. Assim, por exemplo, os parentes choram a perda de um ente querido, manifestando com isso o amor que tinham para com ele. Para compreender então por que nosso Senhor Jesus Cristo chora no Evangelho de hoje, devemos compreender o que Ele ama. Ora, Cristo é o abismo de todas as virtudes. Isto é, Ele possui e exerce o mais perfeitamente possível todas as virtudes, ou quase todas, pois há virtudes que Cristo não possuía, porque há virtudes que supõem um defeito precedente, como a virtude da penitência supõe um pecado pessoal anterior. E essas virtudes que supõem um defeito anterior, Cristo evidentemente não as possuía, pois Ele é o Cordeiro imaculado, sem defeitos. Ele sofria com caridade infinita pelos nossos pecados, mas não pelos seus pecados, porque Ele não os tinha. Entre todas as virtudes que Cristo possuía, caros católicos, e exercia perfeitamente, encontra-se a virtude da piedade. Mas a piedade em sentido próprio, e não no sentido de devoção ou religiosidade, nem de compaixão ou misericórdia. A virtude da piedade propriamente dita é aquela que nos inclina a render aos pais, à pátria e a todos os que se relacionam com eles a honra e o serviço que lhes são devidos. A justiça nos diz que nos tornamos devedores daqueles que nos deram benefícios. Somos devedores, em primeiro lugar, de Deus, em razão de sua excelência, em razão de todos os bens inumeráveis que nos deu e nos dá. Além disso, é Ele, Deus, que nos dá o ser e nos governa. Em segundo lugar, são os pais que nos dão o ser e que nos governam. E, finalmente, a pátria em que nascemos e que nos nutre. E por isso, depois de Deus, o homem é devedor, sobretudo, dos pais e da pátria, nos diz São Tomás.
A primeira dívida para com Deus é paga com a prática da virtude da religião, pela qual damos a Deus, em união com nosso Senhor e na medida das limitações de nossa natureza humana, o que lhe é devido. A segunda dívida, devida aos pais e à pátria, é paga com a prática da virtude da piedade. Cristo possuía, assim, a virtude da piedade de modo perfeito. Ele amava, então, imensamente a sua pátria e, sobretudo, Jerusalém, o centro de sua pátria. Por isso, Cristo chorou, caros católicos. Como Jerusalém recusava o verdadeiro Messias, a verdadeira religião e a salvação, nosso Senhor chorou, vendo a ruína de tantas e tantas almas que recusaram a sua misericórdia. Toda a destruição material de Jerusalém, profetizada por Cristo e realizada no ano 70, é nada diante da ruína espiritual causada pela cegueira voluntária de Jerusalém. Quantas graças, quantos privilégios dados à cidade santa, e com que ingratidão e infidelidade ela pagou. É o dever dos filhos não só obedecer aos pais em tudo o que é lícito, enquanto dependem deles, e mostrar sempre o devido respeito, mas é também dever dos filhos socorrê-los quando os pais precisam de ajuda. Nosso Senhor tentou socorrer Jerusalém de todas as formas: orações, ensinamentos, ameaças, milagres, profecias, morte na cruz. Mas Jerusalém continuou cega e endureceu o seu coração. Hoje, caros católicos, não há somente uma Jerusalém no mundo, há várias. Quantas nações receberam graça sobre graça, favor sobre favor de Cristo e agora respondem com ingratidão e infidelidade, dizendo: não queremos que Ele, Jesus Cristo, reine sobre nós. Dizem: já não queremos suas leis, nem sua revelação. Revelação, aliás, única, verdadeira, pois confirmada por tantos milagres e profecias. E vemos nesses países que são criaturas de Deus o jugo doce e suave de Cristo lançado por terra e calcado pelos homens. Consideremos, porém, somente a nossa pátria, que tem se distanciado cada vez mais de Deus, da religião católica, com a aprovação cada vez mais larga, embora sorrateira, do aborto, esse crime que nunca se justifica, com a aprovação cada vez mais de uniões contrárias à natureza, com o laicismo galopante, com a multiplicação das falsas religiões, incluindo as seitas protestantes. Se somos católicos buscando então imitar a Cristo, devemos também nós ter e praticar a virtude da piedade para com nossa pátria, caros católicos, porque ela também é princípio de nosso ser, de nossa educação, também ela nos governa, fazendo tudo isso enquanto proporciona aos pais e por meio deles aos filhos grande quantidade de coisas necessárias e convenientes para o nosso ser. Devemos praticar a virtude da piedade para com nossa pátria, como fez nosso Senhor Jesus Cristo, obedecendo a ela em tudo o que é bom e socorrendo-a em suas dificuldades, sobretudo espirituais. Devemos, caros católicos, praticar a virtude da piedade, buscando que nossa pátria reconheça a verdade e se submeta a ela, e possa assim ajudar seus filhos não só materialmente, mas também espiritualmente, mostrando a eles o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Para tanto, devemos rezar por nossa pátria, fazer o nosso pequeno apostolado em nosso ambiente, nos mortificar pela nossa pátria. Da virtude da piedade, devemos evitar a armadilha de pensar que a solução está na política atual, que é um jogo de ilusão. Não vamos ajudar
Nossa pátria, o Brasil, nos tornando fanáticos políticos de um partido, de uma pessoa. Evitar a ilusão de achar que uma forma de governo, como a monarquia, por exemplo, vai resolver as coisas. Rezar, apostolado no nosso ambiente de convívio, mortificação, oração, nossa santificação. Isso vai mudando profundamente a nossa sociedade, a nossa pátria, com pequenos passos. Com esses atos, ajudaremos nossa pátria sem cair no excesso de endeusá-la com um nacionalismo descabido e sem cair no defeito de rejeitar nossa pátria e dizer como os pagãos: minha pátria é onde me sinto bem. Não, caros católicos, temos verdadeiro dever de justiça para com a nossa pátria, apesar de seus defeitos, de suas dificuldades, mesmo de suas injustiças para conosco, eventuais injustiças. Mas Jerusalém, que nosso Senhor Jesus Cristo ama tanto, caros católicos, representa também e evidentemente a alma de cada um de nós, agraciada por Deus com inúmeros benefícios, com incontáveis graças e graças abundantes. Recebemos, sobretudo com o batismo, todas as condições para que Cristo viva em nossas almas cada vez mais. Nosso Senhor ama, então, cada uma de nossas almas. O amor de Cristo por nós é um amor puro, sobrenatural, um amor infinito, amor que quer o bem dos homens, mas não qualquer bem, como as riquezas, o reconhecimento, um prazer instantâneo ou qualquer outro bem que se limite a esse mundo. O bem que nosso Senhor quer é o bem de nossa santificação, de nossa salvação eterna. A tristeza de nosso Senhor vem, então, primeiramente do fato de muitos de nós desprezarmos seus mandamentos e não alcançarmos como consequência a vida eterna e terminarmos perdendo eternamente a nossa alma no inferno. A tristeza de Cristo é causada pelos pecados que impedem a nossa salvação. Cristo chora, caros católicos, porque muitas vezes preferimos um instante de satisfação nesse mundo à alegria eterna no céu, ofendendo gravemente as suas leis, crucificando-o novamente. Assim, nosso Senhor chora não só sobre Jerusalém, mas sobre a nossa alma. E Ele chora sobre as almas quando elas não amam, quer dizer, quando não cumprem sua lei. Ele se entristece quando as almas preferem entregar-se ao pecado mortal em vez de se entregarem a Ele. O pecado mortal, caros católicos, que é a transgressão voluntária da lei de Deus em matéria grave. É a negação de Deus como supremo legislador, como soberano governador, como supremo juiz. É a negação de Deus como supremo benfeitor. É a negação de Deus como nosso verdadeiro bem e como nossa felicidade suprema. O pecado mortal é ofensa grave a Deus, pela desobediência de suas leis, leis que têm por objetivo o próprio bem do homem e de Deus. O pecado mortal é a recusa total do amor de Deus por nós, objetivamente, ainda que pequemos mortalmente, dizendo: não quero ofender a Deus gravemente. O pecado mortal é o inferno em potencial, um potencial que pode virar realidade e muitas vezes vira realidade quando menos esperamos. Nosso Senhor chora também, claro, sobre os pecados veniais, não combatidos e que preparam o pecado mortal. A cena histórica e real descrita hoje pelo evangelista, caros católicos, é o choro de nosso Senhor olhando para Jerusalém. Estamos aqui nesse episódio histórico, pouco antes de sua triunfante entrada nessa mesma cidade no domingo de Ramos. Então, alguns dias depois de nosso Senhor chorar sobre Jerusalém, o povo judeu vai aclamá-lo como filho de Davi, quer dizer, como Messias. Mas nosso Senhor chora.
Chora porque 3 dias depois, esses mesmos que o aclamaram como Messias vão pedir a sua crucificação, recusando a sua lei, a sua graça. Louvavam Cristo com a boca, mas o coração deles estava longe de Deus. Nosso Senhor chora então particularmente pelos pecados de nós, católicos, que o louvamos com a boca, mas que o crucificamos com nossas obras pecaminosas. São Paulo, em sua epístola de hoje, cita alguns dos pecados que mais entristecem a nosso Senhor e nos dá então alguns exemplos que se aplicam de maneira muito especial a nós, católicos, desses tempos atuais. Tempos em que o amor do homem, até o desprezo de Deus, tem destruído as mais evidentes verdades católicas. O primeiro pecado mencionado por São Paulo é a idolatria. A idolatria que nos faz adorar um falso Deus, uma criatura, no lugar do Deus verdadeiro, único. A idolatria de nossos dias, caros católicos, é o relativismo, uma espécie de religião acima das religiões. O relativismo tem como propósito igualar todas as religiões, colocar em pé de igualdade a religião fundada por Cristo, homem-Deus, a Igreja Católica, e as religiões são fruto da invenção humana ou do pai da mentira, o demônio. Ora, religiões que ensinam doutrinas contrárias não podem ser ambas verdadeiras. Uma só pode ser a verdadeira. Uma só é a verdadeira religião, aquela anunciada pelos profetas e confirmada pelos milagres e pelos milagres de Cristo, em particular, a religião católica, como já dissemos. O segundo pecado de que nos fala o apóstolo é a impureza. Quantos hoje, mesmo entre católicos, levam uma vida desregrada nesse ponto? Mesmo entre o clero, infelizmente. Quantos perdem o céu por causa de um ato que nos assemelha aos animais brutos? Quantos pecados cometidos contra a castidade por um instante de satisfação? Pecados cometidos sozinhos, ou por aqueles que não esperam um casamento, ou aqueles que casam, se divorciam e se juntam em adultério com outra pessoa, ou mesmo pecados contra a ordem no matrimônio, contra a sua primeira finalidade, que é a geração dos filhos. Pelos casados que utilizam métodos contraceptivos, por exemplo. Esses pecados e todos os outros pecados, caros católicos, entristecem a alma de nosso Senhor. Dominus flevit. O Senhor chorou à vista de Jerusalém, que ia cometer o deicídio, o assassinato de Deus. Nosso Senhor chorou em previsão de todos os nossos pecados. Foram os nossos pecados que crucificaram Cristo. E nosso crime é ainda maior do que o dos judeus, pois professamos e reconhecemos que Cristo é homem e Deus e veio para nos salvar, e ainda assim o crucificamos pelos nossos pecados. Dominus flevit, o Senhor chorou por causa de nossas ofensas. O Senhor chorou porque nos amou profundamente, porque buscou em tudo a nossa salvação, mas nós preferimos o pecado. Quanta ingratidão! É preciso então, caros católicos, parar de ofender a Cristo, praticando a religião. Sabemos que hoje, neste mundo que se opõe cada vez mais à virtude, isso não é fácil, mas nosso Senhor não prometeu a facilidade, caros católicos, não veio trazer a paz, pelo menos não como o mundo a compreende, veio trazer a guerra, ou a paz na guerra. Ele deu a cada um uma cruz, e junto com essa cruz, Ele deu graças abundantes para carregá-la e uma mãe para nos ajudar, Nossa Senhora. São Paulo nos diz: Deus não permitirá que sejais tentados além do que podem as vossas forças. Assim, se o combate é difícil, porque o pecado em nossa sociedade é quase onipresente, a graça de nosso Senhor
é superabundante, seu jugo é leve e suave. O apóstolo afirma hoje: Deus é fiel. Ele sempre nos dá as graças necessárias e abundantes e superabundantes. Resta saber se nós somos fiéis às promessas de nosso batismo. Devemos mostrar nossa fidelidade pela submissão de nossa inteligência às verdades reveladas por Deus e pela prática incondicional da moral católica, evitando assim entristecer e ofender o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta honrar Deus com os lábios para depois crucificá-lo, como fizeram os judeus na Semana Santa. Se Deus é fiel, e Ele é, também nós devemos sê-lo. Convertamo-nos então, caros católicos, tenhamos confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. Busquemos a confissão e, se cairmos de novo, levantemo-nos com verdadeiro arrependimento, busquemos novamente a confissão. Tenhamos confiança, a misericórdia de Deus é imensa. Alegremos a alma de Cristo, em vez de entristecê-la. Alegremos a alma de Cristo, pedindo perdão pelos nossos pecados, comungando fervorosamente, com frequência, desagravando com boas obras o coração de nosso Senhor, ferido por nossos pecados. Alegremos o coração de nosso Senhor e o imaculado coração de Maria pela prática da virtude, pela prática sincera e íntegra da religião católica. Ele nos ajudará com suas graças. Alegrando o coração de Cristo, também o nosso coração se alegrará profundamente e verdadeiramente. Como nos diz o salmista: felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes porque a lei do Senhor é para o nosso bem e para a maior glória dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.